Hoje o Jornal da Câmara continua a série especial sobre a literatura de Porto Alegre. E o autor que recebemos hoje tem as suas poesias não só nos livros, mas também em muitas canções do Rio Grande do Sul. Sérgio Knapp, muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Câmara e principalmente por conversar sobre leitura e literatura, que é um assunto complicado. Complicado, difícil, mas apaixonante, né? Mas apaixonante. Eu digo difícil assim, no sentido de ter divulgação. Escritor e letrista, além de engenheiro civil, Sérgio Knapp é natural de Giruá. O autor tem quase 30 livros publicados entre obras individuais e coletivas. A carreira nas letras já começou com premiação. No final da década de 50, venceu na categoria Poesia, em concurso promovido pelo Clube de Cultura do Rio Grande do Sul. Em 58 eu tive uma poesia premiada no concurso do Clube de Cultura. E foi uma coisa muito importante para mim. Eu estava começando naquela ocasião, eram os primeiros escritos, assim, então foi muito importante naquele momento. E depois, muito tempo depois, 81, eu tive uma música premiada na Califórnia da Canção, Desgarrados. Eu fiquei toda a década de 60 fazendo música, etc. e tal, e ali ainda era muito cara de pau. Eu fazia música, apesar de não tocar nenhum instrumento. Era uma coisa bastante instintiva, né? Depois eu parei de fazer música, eu mesmo, e fiquei um tempo me dedicando só à literatura. São caminhos paralelos para ti, a canção? Sempre foram caminhos paralelos, principalmente quando eu passei a me dedicar só à letra. A letra, isso foi a partir da década de... da década de 70, início da 80. Então eu deixei de fazer música e passei a fazer apenas letra. E aí sim ficou junto, porque eu considero que a letra não é poesia. A letra de música não é poesia, isso eu tenho absoluta certeza. Mas eu considero que a letra de música é um gênero literário. Assim como nós temos o romance, a crônica, a novela, a literatura infanto-juvenil, o conto, a crônica, nós temos a letra de música como um gênero literário. Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital. No momento que eu comecei a fazer apenas letra, no meu modo de ver, eu passei a fazer apenas literatura. Mas a tua formação original é bem diferente, né? Completamente. É engenharia. Como Exato. É que tu fizeste essa transição até chegar na literatura e na canção? Na realidade, as minhas duas vertentes, digamos assim, elas correram paralelas. Eu me formei em engenharia em 63, né? Em 63 eu estava ganhando o meu primeiro festival de música, então sempre foi uma coisa estranha, sempre foi um interesse, mas paralela, né? Depois eu fui professor de matemática na Unicinos durante 10 anos, e aí eu ganhei a Califórnia da Canção, e aí eu comecei a publicar livros, e sempre foi uma coisa que chamava muita atenção, mas como? Um engenheiro, né? Um engenheiro fazendo literatura, fazendo música. Acontece que há muitos casos de engenheiros que transitam na área cultural. Não sou uma avis rara, né? Aconteceu. Agora, juntou-se essas vertentes quando eu assumi a Casa de Cultura Mário Quintana, em 87. Na época, o prédio passava pela reforma que transformou o Hotel Majestic em Casa de Cultura. Entre 2013 e 2007, Sérgio voltou a ocupar o cargo. Precisava, para reformar todo o prédio, um engenheiro, ou pelo menos um técnico. Eu era um engenheiro. E precisava também, para transformar o hotel numa casa de cultura, alguém que lidasse com cultura.
eu lidava com cultura e muito. Então, neste momento, as minhas duas vertentes se juntaram e a partir dali eu não tive mais nenhum problema de chamar atenção. Eu era um engenheiro fazendo cultura e etc e tal, não teve problema nenhum. E o poeta que dá nome a essa casa teve influência na tua obra? Sempre teve. Eu digo assim, eu comecei fazendo poesia me espelhando no Carlos Drummond de Andrade e no Mário Quintana. Acredito que hoje eu faço a minha poesia mais próxima até do Mário Quintana, porque é uma poesia mais direta, é uma poesia mais coloquial, uma poesia aparentemente mais simples. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade, viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Eu me considero, assim, como letrista, um bom letrista e digamos, testado já, né? Testado, não tenho problema disso, sei disso, tenho consciência. Como dentro da literatura, eu ainda não atingi o mesmo status, tá? Eu estou buscando ainda. Eu tenho 20 livros publicados, mas eu não tenho nenhuma obra de referência. Eu sempre digo, assim, brincando com o pessoal, que eu tenho uma obra musical, o Desgarrados principalmente, todos os anos estão gravando Desgarrados, e que eu sei que quando eu morrer vão cantar Desgarrados no meu velório. Tá? Então eu vou ficar eternizado. E essa obra me leva para o futuro. Agora, dentro da literatura, eu não tenho ainda uma obra que me leve para o futuro, que eu ficarei lembrado. Eu estou buscando essa obra aí. Na literatura é mais difícil de ter as parcerias também, é um trabalho solitário, né? Porque na música tu tens parcerias fantásticas, né? O grande Geraldo Flacke também, o Paulo Dorfman, né? E as próprias pessoas que gravam as tuas músicas, né? Elis Regina, Clara Nunes gravou também. A literatura é um trabalho mais solitário. Exatamente, não tem dúvida nenhuma. Apesar de que nós estamos fazendo uma experiência muito gostosa, nós criamos um grupo de escritores aqui em Porto Alegre, os 6 de Poa. São 6 escritores, né? E para nós fazermos obras infanto-juvenis, por enquanto, né? E são obras coletivas. Nós nos reunimos, digamos assim, a cada 15 dias na casa de um deles e nós trabalhamos o livro como um conjunto. A gente não é assim um livro que um faz um capítulo, outro. Não, nós criamos em conjunto. Nós criamos, digamos, são 6 autores, nós criamos 6 personagens, definimos esses personagens, cada um define o seu personagem, e a partir daí esses personagens começam a se imbricar. E todos os 6 podem dar palpite em tudo que o outro escreve, mudamos, mexemos. Nós já publicamos um livro, que é Aqui Dentro é um Longe Imenso, pela editora Saraiva, e agora estamos terminando o 2º livro, Foi o que Coube na Mochila. Então, apesar de... E é uma coisa interessante, porque são 6 estilos diferentes. Pois é, quem são os outros escritores envolvidos? O Ayrton Ortiz, Carlos Urbim, a Cristina Dias, eu, a Lu Tomé e o Luiz Paulo Faccioli. Então são 6 pessoas diferentes em sua maneira de encarar a literatura, que nós temos que trabalhar, inclusive, os nossos egos, porque eles têm que estar tudo junto e fazer uma obra, né? Nós podemos, às vezes concordamos, discordamos, é muito interessante. Funciona também, dizemos assim, quase como uma oficina de literatura entre nós, porque nós estamos aprendendo com os outros, né? E acho que crescemos dentro desse processo. A tua formação literária foi sempre de leitor ou em algum momento tu buscou uma formação mais formal? Não, foi só de leitor. Foi só de leitor. Aliás, é uma coisa interessante, porque eu venho de uma família de não leitores, né? Eu venho de uma escola de não tratar com literatura.
Não tem como hoje, naquela ocasião, quando eu estava na escola, não tem como hoje essa ida de escritores à escola, debate, leituras, etc. Então, eu me tornei escritor. Primeiro que eu nunca imaginei que eu seria um escritor. Apesar de adorar ler muito e gostar de escrever, eu nunca imaginei ser um escritor. Então, a minha formação dentro da letra, do texto, foi uma formação pessoal. Mas mesmo assim, tu ainda te dedicas bastante, né? Já foste patrono de feiras do livro, não, seguidamente eu continuo, vais a eventos isso escolares. Isso aí é a coisa que eu mais gosto de fazer, é tratar com literatura. O papel do escritor hoje é disseminar a leitura? Exatamente. Hoje em dia eu acho que sim. E esse trabalho de ir para uma escola, de ir ao encontro de professores, de fazer palestras, oficinas, de debate sobre leitura e literatura, é o que mais eu gosto de fazer e atualmente eu tenho feito muito. Como tu vês a importância da literatura e da cena literária que a gente tem hoje na cidade para o futuro da cidade, o futuro material, cidadão da cidade? Eu vejo com muito otimismo, certo? Esse programa que vocês estão fazendo aqui é uma cunha dentro dos meios de comunicação tratando de literatura e leitura. Não é o único, a gente sabe, mas é mais um, e isto é importante, né? E vejo também com otimismo, porque eu estou vendo assim muitos escritores jovens surgindo. Em função de pequenas editoras que também estão sendo criadas, tem possibilidade o surgimento de muitos escritores jovens e, pior, de muito talento. Pior, fazendo pior ironia, e melhor, né? Fazendo ironia, mas de muito talento. Então, aqui em Porto Alegre, né? Escritores gaúchos. Se nós considerarmos assim, os escritores já consagrados, que todos conhecem, etc. e tal, eu nem estou tocando nesses aí, né? Eu estou falando nos novos escritores que estão surgindo. Eu vejo isso com muito otimismo. Creio que a gente tem um bom futuro, se estes novos realmente produzirem o suficiente em qualidade também, né? Sérgio, e como é que a cidade, Porto Alegre, influenciou a tua obra? Apesar de não ter nascido aqui, tu vives há muitos anos na cidade, né? Eu moro aqui mais ou menos desde os 10 anos, né? Porto Alegre me influenciou de todas as formas. Eu sempre digo que eu sou um bicho urbano, né? Toda a minha formação, na realidade, se deu aqui em Porto Alegre. É claro que eu já lia e já escrevia quando eu estava no interior do estado, mas escrevia redações, etc. e tal, aquelas poesias iniciais, mas lia muito, né? Mas Porto Alegre, toda a minha formação foi feita aqui. Então toda a influência que eu tive dentro da literatura foram já de autores ou nacionais ou aqui locais aqui de Porto Alegre. Toda a minha trajetória foi feita aqui dentro de Porto Alegre. Então Porto Alegre para mim é o meu porto, né? Alegre, às vezes não tão alegre, mas tudo bem, acho que faz parte da vida. Mas, inclusive, eu acho o seguinte, a cidade de Porto Alegre, de uma certa maneira, influenciou bastante na minha obra. Eu tenho muita coisa escrita que se passa em Porto Alegre, né? Então, também a cidade foi um motivo, digamos, dessa literatura. Em termos de cidadania, tanto a canção quanto a literatura, a poesia, qual é o papel delas na transformação da cidade? Eu tenho dúvidas. Eu acho que tanto a canção quanto a literatura não transformam o mundo, portanto, não transformam a cidade, né? A canção ou a literatura pode transformar as pessoas, isto sim, transforma as pessoas. Acontece que o número de leitores no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul é um pouco maior, mas ele é pequeno. Então, se a literatura ou a canção atingissem a todas as pessoas,
talvez isso transformasse uma cidade. Quando isso acontecer, a gente poderá dizer, sim, a literatura transforma a cidade. É uma expectativa tua para o futuro? Não na minha vida, enquanto eu for vivo. Não acredito nisso. Há muita dificuldade, eu sinto isso quando a gente está trabalhando com crianças ou com adolescentes, né, em colégios, em palestras e tal, a dificuldade que eles têm de ler, inclusive, né. Cada vez, digamos assim, a leitura deles, eles querem livros menores, com menos extensão, com menos problemas, mais digeríveis. Claro que isso é importante para o início do leitor. Depois ele vai se transformar em um leitor em que ele vai pegar obras mais complexas. Mas a gente sente também